Que tal hoje nós fazemos uma reflexão, um comentário sobre o bem e o mal? Porque muitas vezes a gente parece até que, olha, parece que a população, a humanidade, parece que não entende o que é o bem e o mal. Não, estão fazendo mal e achando que estão fazendo bem, né? É meio complicado, porque a gente precisa compreender. Daí porque o compromisso do programa Ponto de Equilíbrio, que vai ao ar todos os sábados, como nós sabemos, né? Através aqui da Rádio Tabajara 105.5 FM, desde 2011 que nós estamos aqui, aliás, mas o programa está há 17 anos no ar, com esse compromisso de esclarecer. Não é um compromisso de querer convencer as pessoas, não. Não que eu tenho consciência disso, sei? Muitas vezes tem pessoas que a gente tá falando, é como criança. Você fala as coisas 1000 vezes e ela tá fazendo 1000 vezes do mesmo jeito que você diz que não é certo. E assim são determinadas pessoas, ou seja, a maioria. São poucas as pessoas que compreendem o Evangelho de Jesus na sua essência. Eu sempre falo que o Evangelho de Jesus é ciência pura, é filosofia e tem todo o contexto ético-moral para a gente colocar a nossa vida dentro desse movimento, né? Dessa energia do amor que vai fazer com que a gente compreenda as coisas com clareza. O bem e o mal é algo que a gente precisa entender. Talvez não dê tempo da gente concluir hoje esse assunto, mas eu vou continuar no próximo programa, para que a gente fique bem esclarecido e que a gente depois não diga, mas eu não sabia o que é o mal. Quando eu estou fazendo o bem, eu posso também estar fazendo o mal? E aí vamos ver, né? Vamos ver. Então, eu trouxe para a gente refletir. Se encontra esse tema no Livro dos Espíritos, no item 3 do O Bem e o Mal. Eu não peguei todos os dados porque está no Livro dos Espíritos. Então, o importante é a gente ir lá, adquirir o livro, não para ser espírita, não. Ela está querendo que a gente seja espírita? Não. Eu estou querendo que vocês leiam o livro, porque o livro esclarece sobre tudo. E assim você vai conseguir melhorar a sua movimentação aqui no planeta Terra, com você e com o outro. Então, a primeira pergunta, eu selecionei umas perguntas, não coloquei toda do capítulo, porque é muito grande, né? E tem coisas que não vale a pena a gente comentar. A 629, a pergunta é o seguinte: que definição se pode dar à moral? A moral. E a resposta é: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Aí de cara que a gente já vê que se você fizer só o bem para você, não está correto também. A gente tem que beneficiar nós, nos movimentar no bem, mas também buscando fazer o bem ao outro. Gente, nada melhor do que o exemplo, né, para a gente orientar as pessoas. A nossa conduta moral, a nossa movimentação na sociedade vai nos dar esse poder, vamos dizer assim, que os outros observem o nosso comportamento e vejam que aquilo é bom e comecem a praticar a mesma coisa.
Então, a moral, como eu sempre falo, a moral é neutra, né? Moral é um nome que deram a essa boa conduta. Mas a moral também pode ser uma má conduta, ou não? Pode ser, né? Faz parte da moral. Então, a moral boa é aquela moral que nós nos movimentando de acordo com as leis divinas, né? E a moral má, qual é? Aquela que a gente não está nem aí para as leis divinas. A gente faz o quê? O nosso modo de vida, a gente vive de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Acha que é certo. Por quê? A maioria das pessoas tem uma conduta moral dentro de um padrão que eles elegem porque aquilo beneficia eles, porque aquilo faz com que ele alimente o ego dele, o egoísmo, entendeu? A vaidade, o orgulho. Então ele faz aquela seleção de atos e palavras e ações que vai beneficiar a ele, mas que não é uma boa conduta, né? Nós estamos vendo aí os tipos de conduta que estão aí. Gente, é um absurdo. Um absurdo. As pessoas só pensando em si mesmo, em se beneficiar a si mesmo, certo? Em ter lucros, né? Em ter vantagens. E isso não está de acordo com a lei divina. Eu não posso ter vantagem em cima de algo que eu vou lesar o meu próximo. Porque aí eu vou estar contra a lei de Deus, as leis divinas. Jesus nos fala o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu faço algo que prejudica o meu próximo, porque eu quero aquilo, porque aquilo preenche o meu ego, porque aquilo me faz me sentir uma pessoa poderosa, né? Uma pessoa que chega nos cantos e todo mundo joga o tapete vermelho. Mas às custas do mal que eu fiz ao meu semelhante. E muitas vezes fica dizendo, não, eu não pensei, não fiz não, entendeu? Depois fica todo mundo dando um de bonzinho, que de bonzinho não tem nada, não é? Não tem nada de bonzinho. Então, ele diz que... Aí tem uma outra pergunta, 630, que diz assim, olha a pergunta. Como se pode distinguir o bem do mal? Ou seja, como é que nós podemos? Como é que eu posso dizer assim, aquilo ali é o bem, aquilo ali é o mal? Se eu fizer aquilo, eu estou fazendo o bem ou estou fazendo o mal? A gente fica muitas vezes se questionando, né? Mas a gente só se questiona se está fazendo o bem ou o mal, gente, quando a gente começa a despertar com as leis divinas. Assim, vamos dizer assim, assim envolver com as leis divinas. Aí a gente começa a se questionar. Porque antes disso, se você não tem conhecimento, ou você não aceita as leis divinas achando que é coisa que é balela, que isso é conversa, entendeu? Que não tem nada disso. Aí você não desperta para isso, para se questionar se aquele meu ato, se aquela minha ação foi uma coisa boa ou ruim. Então a resposta para distinguir o bem do mal é o seguinte: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, e aí? Como é que eu vou saber se eu estou dentro das leis divinas? Eu preciso conhecê-las. Lembra que eu sempre falo aqui? O que, por quê, para quem, para onde, né? Aonde é que eu vou conseguir isso? Então, a gente precisa fazer o quê?
se instruir. A gente precisa conhecer. A gente precisa adquirir as informações corretas. Porque tem muita informação aí que a gente classifica hoje, nessa linguagem mais moderna, de fake. Mas tem muita informação aí que são grandiosas mentiras para convencer as pessoas, para que aquela pessoa que está falando aquelas mentiras se beneficie. Ele só, ou junto com a família, né? Mas quase sempre essas pessoas são tão egoístas que não pensam nem na família. Porque se pensasse não faria o mal. Então, a 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal. Olha só a pergunta. Kardec foi quem elaborou essas perguntas, mas as respostas não são de Kardec. As respostas é do mundo espiritual, que estava, eu chamo o mundo espiritual superior, no sentido de que eles estão mais evoluídos do que nós. Já tem mais experiência do que nós, já passou por mais situações, já superou, já sabe o resultado, então vem nos ajudar. E aí ele diz assim, sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Lembra que eu disse a você, eu digo sempre assim, que Deus nos deu duas coisas maravilhosas, deu mais coisas, né? Quando nos criou enquanto espírito e deu essa capacidade da gente de raciocinar, a inteligência e o raciocínio. Ele colocou lá. E as leis divinas, segundo o mundo espiritual, a pergunta que foi feita, onde é que está escrito essas leis divinas? A resposta foi na nossa consciência, na consciência de cada um. Por quê? Porque Deus nos criou enquanto espíritos simples e ignorantes, mas Ele nos deu as ferramentas para que a gente pudesse evoluir. E o principal presente que Ele nos deu foi uma parte da energia divina, essa energia que a gente classifica ela como amor. Mas nos deu justamente a inteligência, né, e o poder de raciocinar, para poder a gente usar a razão e ter essa condição de saber o que é o bem e o mal. Né? No começo, o bem e o mal foi distinguido pelas pessoas que ainda têm ignorância, mas que têm interesse em compreender as coisas, através da observação. Né? A observação. O fogo é bom? O fogo é um bem? É. Cozinha comida, aquece o corpo, poderia fornecer a ele coisas, vamos dizer, até armas para poder abater os animais para se alimentar, que na época, mas eles não tinham ainda o cultivo, e para poder também fazer essa observação e ver, o fogo é bom, é bem para a gente, quando cozinha a nossa alimentação, quando ferve a nossa água que mata as bactérias, que quando nos aquece para que a gente não tenha hipotermia, ou seja, morra de frio. Mas o fogo é ruim? Quando é que o fogo é ruim? Quando você bota a mão e se queima, não é assim? Porque ele queima. Então é uma parte que é boa também, porque está queimando lá a madeira através do fogo, né? Fornece o fogo. Mas se você botar a mão, vai queimar. Então, nesse ponto, você vai ver que aquilo ali não é bom, porque ele queimou, certo? Causou um dano a você. Mas na essência dele, o fogo é sempre bom. Agora, o que é que vai dizer que o fogo não é bom ou é ruim? É o encaminhamento que a gente dá a ele, o uso que a gente faz desse fogo, né? O fogo é ótimo, não é? Para cozinhar, para fazer isso que eu falei.
Mas quando alguém ateia fogo numa residência, numa loja, num carro, em algum canto, usa o fogo para mal. Então aí, nesse momento, o fogo, ele continua sendo neutro, mas a ação do ser humano fez com que, naquele momento, para aquelas pessoas que perderam a casa, perderam o imóvel, o carro, aquilo ali, o fogo foi ruim. Mas o fogo em si não é. Foi a pessoa que utilizou-se daquilo que é da natureza, é natural, para fazer o mal. Olha só como é interessante, né? Isso tudo é através de você ficar só observando. Então, a gente vai observando as coisas e a gente vai conseguindo discernir, porque a gente tem inteligência e raciocínio. E as leis divinas estão na nossa consciência, portanto, nós temos essa condição de diferenciar o nosso uso das coisas ou o nosso comportamento, as nossas ações do bem e do mal. Se eu estou sendo uma pessoa do bem ou se eu estou sendo uma pessoa do mal. Não é assim? A 632, que é feita a pergunta. Eu acho muito inteligente essas perguntas de Kardec pelo seguinte, ele diz, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Olha só, os homens bombas e mulheres bombas, na mente deles, eles são, vamos dizer assim, preparados para oferecer um sacrifício, né? Achando que aquele sacrifício dele vai beneficiar as pessoas, ou seja, na questão aí é política, né? E aí eles são treinados e eles acreditam que aquela ação dele é uma ação do bem. E que, portanto, Alá, ou Deus, vai ficar satisfeita com a ação dele. Olha só, na mente deles. Mas a pessoa se encher de bomba para se explodir, para derrubar um prédio, e nesse prédio está cheio de pessoas, e essas pessoas morrem, e eu fui o objeto dela. Como é que em sã consciência você pode achar que você está fazendo bem? Né? Há um equívoco total. E quem faz isso? As religiões. Veja bem, gente, eu estou falando de religião enquanto instituição. Porque o homem é um ser religioso. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver a nossa religiosidade. Essa religiosidade ligada ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, do desenvolvimento da nossa moral de acordo com as leis divinas. E aí o que é que acontece? Fica determinado as pessoas à frente de determinadas religiões, porque sempre foi assim, você procure ver, de acordo com ainda o desenvolvimento de cada civilização. Vejam bem, vou botar um pouquinho mais atrás. Tinha religiões primevas, ou seja, as primeiras, aonde as pessoas adoravam o quê? Um vulcão. O vulcão que expelia o quê? Fogo. Fogo era poder. Fogo era aquecer casa, fogo era isso. Mas para eles, como eles não entendiam o que era um vulcão, o vulcão era um ser divino. Era algo que era inexplicável. E os homens sempre vão entender isso. O que é inexplicável na natureza, muitas vezes eles tomam como sendo uma personificação da divindade. E aí o que é que eles faziam? Para que o vulcão não ficasse com muita raiva,
e expelisse muito fogo e muita fumaça, o que é que acontecia? Eles faziam sacrifícios humanos de virgens, principalmente tinha que ser virgem, porque não poderia oferecer ao Deus, o Deus vulcão, um ser que fosse maculado, tinha que ser um imaculado. E isso ficou no inconsciente coletivo da população, essa questão de imaculado e imaculado. Então, para que você acredite em algo, aquele tem que ser maculado. Não pode ser imaculado, aliás, imaculado, não pode ser imaculado. Não pode ser algo adulterado. Mas o homem sempre adultera as coisas, né? A gente sabe disso, é uma realidade. Então, veja que eles faziam aquilo, aquele povo naquela época, eles faziam aquilo achando que estava fazendo bem. E a própria pessoa que se prestava a esse momento de oferenda do próprio corpo dela, viva, não era morta, era viva. Algumas eram mortas, né? Todo aquele ritual. Mas nessa do vulcão, eles eram jogados dentro da lava, né? Lá dentro do vulcão. Então, ela ia pensando que estava fazendo um bem no pensamento dela. Mas ela estava permitindo que tirasse a vida física dela, que é o bem maior que Deus nos dá, que é a vida, essa oportunidade de estar no corpo humano, vivenciando situações, né? Tendo relacionamentos que vão fazer com que a gente evolua, que a gente cresça moral, espiritualmente, intelectualmente, de todo jeito, né? Porque a gente está aqui para isso. Não é só para os bens materiais, adquirir bens materiais, não, gente. É adquirir bens espirituais. Por isso que Jesus veio e nos falou desses tesouros. Tesouros espirituais que vão conosco e não os tesouros da terra. Que a taça come, que o ladrão rouba, que o enferruja. Então a gente precisa entender esse bem como é, porque muitas vezes ele pode estar equivocado. Agora, eles estão em sã consciência achando que está fazendo bem. E não é você que chega lá e diz que ele está fazendo mal, porque ele jamais vai admitir que está fazendo mal. Então, nesse sentido, muitas vezes o homem, ele erra. Erra porque, olha o que é que vem aí. Por ignorância. Por não ter conhecimento da causa daquilo. Não conhece o fenômeno. Não sabe, hoje em dia a gente sabe o que é, por que é que existe um vulcão, por que é que um vulcão fica extinto, por que é que depois ele começa a funcionar, vamos dizer, como está lá na Itália. Então, falta de conhecimento, ou seja, ignorância. Então, muitas vezes as pessoas erram por ignorância. E o que é que diz a lei divina com relação a essa ignorância? Esse nosso movimento na execução de alguma coisa que a gente tem ignorância. O resgate vai ser mais suave daquele erro, porque são erros. Eu errei por ignorância. Eu pratiquei o mal por ignorância. O bem é bem. Eu pratiquei o bem, mas também tem esse outro lado, né? Um bem que para mim eu estou fazendo o bem porque eu acredito naquilo. Passaram para mim aquilo que é correto e não é. Mas aí, para eu saber que não é, gente, eu preciso primeiro descobrir que eu estou errado. Admitir que eu estou errado. E aí é o que vem o problema. As pessoas não querem admitir que erraram, né? Muitas vezes até elas têm consciência que erraram, mas não admitem. Por quê? Por orgulho. Por orgulho. Não vou admitir que eu fiz isso nada. Não vou. Deixa aí. É mesmo assim que fala. Então,
A gente precisa saber onde está esse bem e onde está esse mal. E a gente precisa descobrir por nós mesmos. Não é ninguém que tem que vir dizer a gente, não. Vem dizer dessa forma, falar, explicar. O que é que acontece se você fizer isso e o que é que acontece se você fizer aquilo. E você tem o quê? A lei de liberdade nos permite o nosso livre-arbítrio, ou seja, o nosso direito de escolher. Agora, sempre vendo que Jesus fala o quê? Que a colheita é livre. Ou, aliás, a semeadura é livre. Eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que eu vou me comprometer com as leis divinas se eu estiver infringindo essas leis. E quase sempre a gente está. Né? E depois fica assim, quando retorna numa nova existência e que está passando por situações vexatórias, ou por sofrimentos físicos, ou morais, ou afetivos, aí fica dizendo, eu não sei o que foi que eu fiz para estar passando por isso agora. Eu não sei, acho que eu joguei pedra na cruz. Quase sempre as pessoas dizem isso. Não, você não jogou pedra na cruz, não. Você simplesmente se deixou levar por sentimentos negativos, quase sempre a ganância, o egoísmo, o ciúme, que faz a gente fazer isso, a inveja principalmente. Gente, são tantas as coisas, são tantos os sentimentos negativos que levam a gente a agir contrário à lei divina. Por isso que a gente fala que nós precisamos de transformação moral, mudança. Só que acontece que tem pessoas que não querem mudar. Eles acham que estão certíssimos. Então, eles só vão conseguir admitir que não estão certos depois que eles passarem nessa experiência aqui da Terra, nessa reencarnação atual, e que quando chegar no mundo espiritual, quando for cobrado a ele, ou mostrado a ele o que ele fez de errado, e aí muitos deles tomam consciência logo, aceitam aquela situação, mas muitos não aceitam também, gente. Do jeito que tem pessoas, espíritos encarnados aqui na Terra, teimosos, vai para o mundo espiritual teimoso do mesmo jeito. Ninguém vira santo quando passa pelo fenômeno da morte. Nós vamos para o mundo espiritual da mesma maneira que estamos aqui. Perdemos apenas o corpo físico, mas os nossos sentimentos vão conosco. E se for sentimentos ruins, gente, a coisa tá ruim mesmo, viu? A gente precisa modificar. A gente vai continuar, eu vou marcar aqui de onde eu parei para a gente continuar no próximo programa, se Deus quiser, e assim Ele vai permitir.